No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês os melhores 4 fundos imobiliários que são negociados na faixa dos R$ 10. Então fica até o final do vídeo para você ver quais são eles. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Quando a gente fala de fundos imobiliários de R$ 10, são fundos que são negociados, o preço da cota deles é na faixa ali em torno de R$ 10. Isso não significa que esse fundo ele é caro ou ele é barato, significa que o preço da cota especificamente é em torno de R$ 10. A gente vai ter que olhar outros indicadores para ver quais deles que são os melhores e para ver se ele de fato está barato ou não. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui o que, na minha opinião, são os 4 melhores que a gente tem na data de hoje. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. O primeiro fundo de R$ 10 que eu vim trazer para vocês aqui hoje é o KNSC11, fundo gerido pela Kinea. Esse fundo ele é um fundo de CRIs, de CRIs, ou seja, o fundo tem um instrumento que chama CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, e através deste instrumento ele empresta dinheiro para pessoas e empresas adquirirem imóveis e recebe de volta esse dinheiro depois, recebe as amortizações com juros, né? E aí o lucro da operação ele distribui para os cotistas. Atualmente o KNSC está custando R$ 9,16 cada cota. O valor patrimonial da cota dele, ou seja, o valor justo da cota, lembrando que fundos de CRIs é interessante a gente comprar mais perto possível do valor da cota. O valor patrimonial da cota é 8,94, então a relação de preço sobre valor patrimonial está 1,02, significa que ele está 2% acima do preço ideal da cota. O último rendimento que ele pagou foi de 8 centavos por cota, que dá um rendimento mensal de 0,8% ao mês. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório dele para conhecer um pouquinho mais sobre o KNSC11. Este fundo ele é um fundo de 1,9 bilhão, é um fundo de mais de 1 bilhão de patrimônio. A carteira dele está dividido, né, dos CRIs dele. Um pouco são reajustados por IPCA+, um pouco são reajustados pelo CDI. Então IPCA mais 9%, a parte de IPCA, e a parte que é reajustada por CDI está reajustada em CDI mais 3%. Esse fundo existe desde 2020. Ele tem uma taxa de administração de 1,2% ao ano. Não tem taxa de performance, ele é aberto para todos os investidores e ele é gerido pela Kinea Investimentos, que é uma das melhores gestoras que a gente tem de fundos imobiliários na data de hoje. Aqui um pouco da composição do portfólio desse fundo. Bom, ele tem 40% dos CRIs dentro dele são reajustados por CDI+, e 57% são reajustados por IPCA+. Bom, os setores para o qual ele emprestou dinheiro para essas pessoas fazerem investimentos imobiliários, tá aqui ó, 33% são escritórios, 30% na parte de residencial, 14% logístico, 8% shoppings, 7% corporativo, entre outros. Bom, aqui ele mostra os valores que ele vem distribuindo nos últimos meses. Ele está distribuindo na faixa aqui de 7, 8 e 9 centavos por mês que ele está distribuindo. E aqui no final ele mostra todos os CRIs que tem dentro. Então ele realmente é um fundo muito bem diversificado. Se a gente for olhar aqui, a maior operação pega 5% aqui da carteira e aí as outras operações pegam bem menos que isso da carteira. Então é um fundo realmente muito bem diversificado, tendo um total aqui de 70 CRIs dentro dele. O segundo fundo imobiliário que eu vim trazer para vocês hoje é o GARE11, GARE11. Esse é um fundo híbrido, ele é um fundo de tijolo, tem imóveis, mas ele tem imóveis logísticos e imóveis de renda urbana e ele é gerido pela Guardian. Atualmente o GARE11 está sendo cotado a R$ 8,99 cada cota. O preço patrimonial da cota é em 9,47 centavos e o P sobre VP é 0,95. Significa que ele está com um desconto aí de 5% do valor justo dele. O último rendimento que ele pagou é 0,08 centavos por cota, o que dá um rendimento aí mensal de 0,9% ao mês. Vamos conhecer um pouco desse fundo aqui olhando o relatório dele. Então, o valor patrimonial desse fundo é de 1,2 bilhão. Esse fundo ele tem aqui 25 imóveis no total. A vacância do fundo, ou seja, os imóveis que estão vazios, está em 0%, então o fundo realmente não tem problema de imóvel vazio. Então a Vault, que é o prazo médio dos aluguéis, de vencimento dos aluguéis, está em 15 anos, então são contratos aí de longo prazo que esse fundo tem. Taxa de administração, ela varia entre 0,94% e 1% ao mês. Né? E tem uma taxa de performance que ele tem aqui de 20% sobre IPCA mais 6%. Esse fundo existe
desde 2020 e ele é gerido pela Guardian. Esse fundo passou por uma transformação recentemente, ele chamava GALG 11 e agora ele é GARI 11. Então o perfil dele mudou, ele era só logística, agora ele tem logística e tem renda urbana, né? Ele ganhou mais ativos, está com um total de 25 imóveis agora, tem mais inquilinos, está com 6 inquilinos. Então dando uma olhadinha no portfólio desse fundo, 25 imóveis, né? Ele tem uma divisão entre renda urbana e logística, então 51% dos imóveis é de renda urbana, são aqueles imóveis de centro de cidade, no caso que ele tem supermercados, daqueles big box, daqueles supermercados bem grandes, tá? E 49% é logística. Então são contratos atípicos, contratos de longo prazo. Aqui são os estados em que os imóveis estão. Então 29% está no Rio Grande do Sul, 19% em São Paulo, 16% em Pernambuco e 13% no estado da Bahia, entre outros aqui. Aqui os maiores inquilinos que ele tem, né? Então 28% aqui da receita dos inquilinos vem desse grupo BAT, que é um grupo de logística, 27% vem do grupo Mateus, que é um grupo de supermercados, 24% vem do grupo Pão de Açúcar, o GPA, tá? Que é um grupo de supermercados também, entre outros inquilinos menores que ele tem aqui também. Então aqui fala novamente que ele tem 100% de contratos atípicos, que são aqueles contratos mais engessados, mais de longo prazo. E aqui no final tem a lista de todos os imóveis, todos os 25 imóveis que ele tem, você pode dar uma olhadinha depois com mais calma se você quiser. E aqui ele fala um pouco sobre a alavancagem, né? Esse fundo tem uma alavancagem de 22%, é uma alavancagem um pouco alta, ele diminuiu bastante nos últimos meses, já é um ponto positivo, mas 22% ainda é um pouco alto. Mas a boa notícia é que o fundo ele tem disponibilidade de 721 milhões e aí ele tem aqui os prazos das parcelas que ele tem que pagar. Então, se a gente for notar, ele tem aqui ó, 46 milhões em 2024, 52 milhões em 2025, 56 milhões. Então, para esses próximos anos, ele tem muito caixa, ele está bem tranquilo para pagar. O grosso dessa dívida que ele tem que pagar vai ser lá para os anos de 2030 para frente, que ele tem 505 milhões que ele tem que pagar. Mas é uma dívida bem espalhada, até lá dá tempo dele conseguir fazer mais emissões para ir pagando essa dívida ou fazer venda de imóveis para pagar essa dívida. O terceiro fundo imobiliário que eu vim trazer para vocês aqui hoje é o MXRF 11. Esse é um fundo de recebíveis de CRIs gerido pela XP Investimentos. Atualmente esse fundo está custando cerca de R$10,16. O valor patrimonial da cota é 9,76 centavos, o que dá um P sobre VP de 1,04. Então esse fundo está 4% acima do valor justo dele atualmente. O último rendimento que ele pagou foi de 10 centavos, o que dá um rendimento por mês de 0,9%. Bom, vamos conhecer um pouquinho desse fundo. Ele é gerido pela XP, ele existe desde 2012, então é um fundo que tem mais de 10 anos aí. É um dos melhores fundos que a gente tem na bolsa. Tem um patrimônio líquido de 3 bi,2, é um fundo gigantesco. Esse fundo tem aqui 1 milhão de cotistas, 1.092.000. É o fundo que tem mais investidores da bolsa brasileira, gerido pela XP. Esse é um fundo de CRIs, né? A gente pode ver aqui que na composição do portfólio do fundo ele tem 80% em CRIs, mas ele tem outras coisas também. Ele tem 5% em permutas financeiras, 12% em cotas de outros fundos imobiliários e 4% em caixa. Se a gente for ver os CRIs que ele tem, de quais setores que ele emprestou dinheiro, ó, 33% é para o setor comercial, 30% é crédito corporativo, 15% é residencial. Aqui ele fala um pouco das cotas de outros fundos imobiliários, que é 12% do que ele tem. Então ele tem aqui, dentro desses 12%, 21% é o SPVJ11, 21% é o LPLP11, entre outros aqui que ele também tem. Os CRIs que ele tem, a indexação desses CRIs, praticamente 70% está em IPCA+, e 38% está em CDI. E aqui fala dos vencimentos. Tem aqui praticamente 4% em 2024, né? 11% em 2025, mas os maiores vencimentos são lá para o ano de 2030 ou 2031. E aqui no relatório eles detalham todos os CRIs. Percebam aqui que são vários CRIs, são muitos CRIs mesmo, é um fundo muito bem diversificado, então ele está bem protegido com questão aí de não pagamento dos CRIs, questão aí de inadimplência. E o último fundo imobiliário que eu vim trazer para vocês hoje de base R$10 é o GGRC11. Esse é um fundo que ele é híbrido, ele é uma parte logística, uma parte industrial. Atualmente GGRC está custando R$10,82. O valor patrimonial da cota dele é R$11,22. Então ele está com um P sobre VP 0,96, está com desconto, né? Ele está com 4% aí frente ao valor justo da cota dele. O último rendimento que ele pagou foi de 9 centavos, o que dá um rendimento mensal por mês de 0,8%. Vamos conhecer um pouquinho desse fundo então? A gestora desse fundo é a Zagros Capital, existe desde 2017. O patrimônio líquido do fundo aqui é de mais de R$1 bilhão.
ele tem uma taxa de administração de 1,10% ao ano, e a Vault, que é a média dos contratos de locação, né, do tempo dos contratos de locação, é de 6,8 anos. Então, é um tempinho mais curto aí que ele tem. Conhecendo um pouco o portfólio do GGRC, ele tem um total de 18 imóveis que estão espalhados aqui pelo Brasil inteiro, tá? Aqui fala um pouco dos inquilinos dele, quem são. Então, a gente pode ver que tem a Ambev, tem a Moinho Iguaçu, tem a Todimo, a Hering, Suzano. Então, questão de inquilinos, ele está bem diversificado. Ele tem 18 imóveis, 54% desses imóveis é do setor logístico, 24% é do setor industrial e 21% é do setor híbrido. Os ramos de atividade dos inquilinos dele, então 27% é do comércio varejista, 18% de química e petroquímica, 16% de metalúrgica e siderúrgica, entre outros que ele também tem. Índice de reajuste, a maioria deles está aqui entre 95%, que é de IPCA, e aqui ele detalha um pouco o que são os ativos e o que são as obrigações dele, a parte de alavancagens, né? Então ele fala aqui as obrigações que ele tem de 92 milhões, que é de um CRI que ele precisa pagar, e mais de 17 milhões são outras obrigações que ele tem que pagar. E aqui no final ele tem todos os imóveis, tanto os logísticos quanto os industriais. Você pode dar uma olhadinha depois com mais calma se você quiser. Bom, então estes são os 4 fundos imobiliários aí de base R$10, que na minha opinião são os mais interessantes na data de hoje. Ok? Conta aqui pra mim nos comentários se você gostou de algum deles ou se você já tem algum deles na carteira de vocês. Ok? No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.